A paz do Senhor Jesus, amados irmãos. Nós vamos iniciar mais uma live com propósito. Nós estaremos fazendo hoje no YouTube, porém, deu um probleminha na configuração. Mas nós vamos fazer no Facebook e voltar a deixar gravado no canal do YouTube Pastor Eduardo Queiroz. Quero glorificar a Deus por tua vida, pela vida de tua família. Nós estamos aqui com o propósito de adorar e bendizer o nome santo do Senhor. E você que já está aí, nós já vamos orar, nós já vamos dar início nesta live com propósito. E eu quero louvar a Deus por tua vida. Eu quero louvar a Deus, né, pela tua família, por ter sido aí um ajudador desta live, desse ministério, aonde nós temos conseguido alcançar vidas e famílias, irmãos. Pessoas têm sido alcançadas pelas orações, pela palavra. Deus abençoe Iracema Cardoso, seja bem-vinda em nome de Jesus. Como nós estávamos dizendo, ia ser hoje pelo YouTube. Porém, deu um probleminha lá na configuração e agora nós vamos fazer no Facebook. Eu acredito que nós vamos voltar a fazer no Facebook todos os dias mesmo, e deixar gravado lá no YouTube. Para nós é melhor, né? Por causa da configuração também. E muitas pessoas têm conseguido entrar, têm conseguido interagir, têm conseguido colocar aí o nome das famílias, de pessoas que precisam de oração. Lá no YouTube, pessoas têm encontrado dificuldade, né, de entrar lá. Tem gente que não tem login, não consegue entrar. Então, eu quero facilitar, irmãos, para você participar conosco, porque o intuito nosso aqui, nesta manhã com propósito, é que você participe de um culto, ainda que não seja presencial, mas que você receba a palavra, que você tenha a condição de ouvir a voz do Senhor, né? Como sempre, é uma hora e pouquinho, não passa disso, é um culto de adoração. Então eu quero pedir para você que pode, compartilhe, chama amigos, deixa aí o link no WhatsApp, no Messenger, para as pessoas estarem do lado, mesmo que depois ouvir a palavra do Senhor. Era bom que todos entrassem ao vivo, né? Na hora que nós estamos com culto aqui. Mas aqueles que não conseguem ser alcançados pela palavra da mesma forma. Porque não tem outro intuito aqui, a não ser anunciar o evangelho de paz. Glória a Deus, tá vendo aí que nós ficamos melhor enquadrados aí, né? Chegou o tripé ontem. E aí nós vamos melhorando cada dia mais aí, quando Deus está nos dando condição, para que você receba um som melhor, para que você veja melhor, né, vê melhor, e nós possamos transmitir algo, né, nítido para você. Que a voz chega perfeita, que as adorações aí você consiga, né, estar conosco, adorando e bendizendo o nome santo do Senhor. Vamos orar, agradecer a Deus. Irmãos, eu estou vendo que tem 5 pessoas já visualizando. Deixa a paz do Senhor. Se você precisa de uma oração, já deixa aí, tá bom? Nós vamos com alegria interceder para que Deus possa operar um milagre, tá? Nós vamos com alegria te saudar com a paz do Senhor, em nome de Jesus. Senhor, meu Deus e eterno Pai, nós te louvamos nesta manhã, nós te engrandecemos, nós te bendizemos, ó Pai. Senhor, eu quero aqui já, Pai, te pedir, Senhor Jesus, que o Senhor alcance os meus irmãos, alcance aqueles, meu Pai, que estão, Senhor, já entrando nesta live, aqueles que hão de entrar, meu Pai, agora ao vivo, e aqueles que hão, meu Pai, de entrar depois, Senhor, porque a bênção é delegada, é a Tua palavra que delega a bênção. Se eles não conseguirem entrar ao vivo, a Tua palavra tem o mesmo poder, ó Pai. Senhor, aqueles que têm nos ajudado na oração, aqueles que têm compartilhado, em nome de Jesus, ó Pai. Aqueles que têm sido alcançados pela Tua palavra. E o Senhor tem curado, liberto, meu Pai, vidas e famílias através, meu Pai, deste culto que está sendo, meu Pai, entoado ao Teu nome. Porque a adoração aqui é para o Senhor, o propósito é louvor e adoração, Senhor. O propósito é se render aos Teus pés. E o Senhor não despede ninguém de mãos vazias, o Senhor nos libera uma palavra, Senhor.
Todos os dias uma revelação, todos os dias uma reflexão, todos os dias, meu Pai, o Senhor nos dá acesso à porta da fé, à porta do perdão, à porta da cura, à porta da restauração, à porta da libertação, Senhor, todas as portas nas áreas que precisamos. Eu te peço nesta manhã, Senhor Jesus, que o Senhor alcance os de perto, alcance os de longe, meu Pai. Eu quero orar pelo comércio, meu Pai, garcense, pelo comércio, meu Pai, da região, pelo estado de São Paulo, pelo Brasil, Senhor Jesus, esta nação tão abençoada, Pai, esta terra, meu Pai, grandiosa, essa terra rica que o Senhor nos deu, meu Pai, como pátria. Meu Pai, eu quero apresentar também aqueles que estão, Senhor Jesus, no campo missionário. Eu quero apresentar, Senhor Jesus, a liderança, meu Pai. Eu quero apresentar agora também as nossas lideranças, Pai, seja ela espiritual, seja ela, meu Pai, promotor, juiz, meu Pai, seja ela prefeito, seja ele presidente, meu Pai, desembargador. Eu quero apresentar, Senhor Jesus, porque nós só vamos mudar, meu Pai, a nação se nós continuarmos orando, Senhor. Não é murmurando, não é liberando palavras, nós só vamos conseguir mudar algo, Pai, se nós entregarmos diante da Tua mão, Pai, para que nós venhamos cumprir, Senhor Jesus, aquele versículo dizer: feliz é a nação cuja Deus é o Senhor. Que o Senhor venha a ser o Deus da nação brasileira, Senhor, para que essa nação venha a ser restaurada por completo, Senhor, para que essa nação, Senhor, venha desfrutar daquilo que o Senhor tem preparado. Senhor, eu quero orar pelos empresários, meu Pai, por todos aqueles que têm, Senhor Jesus, abrido a porta de emprego para famílias, aqueles, Senhor Jesus, que têm, meu Pai, disponibilizado, Senhor Jesus, o sustento através da Tua presença, através da inteligência que o Senhor deu, Pai, e tem sustentado, Senhor Jesus, diante da Tua presença essa empresa, Pai. O Senhor tem dado discernimento, direcionamento, Senhor. E que esse funcionário, que esse colaborador, meu Pai, que esse ajudador desta empresa venha abençoar o lugar, meu Pai, da onde o Senhor tem provido o pão, Senhor. Muitas empresas têm ido à decadência, à falência, porque aqueles que fazem parte do corpo, meu Pai, desta empresa, estão amaldiçoando o lugar onde trabalha, Senhor. Muitos lugares, Senhor, muitas casas também, Senhor Jesus, têm ido à destruição, porque não têm entrado num acordo, Pai. A Bíblia diz que casa dividida não subsiste, Senhor. Que haja comunhão, que haja união, Pai. Senhor, que o Senhor possa, Pai, nos dar todos os dias a luz da palavra e o Teu nome venha a ser glorificado em nome de Jesus. Deus abençoe nosso irmão Valdir. Deus abençoe nossa irmã Luana. Deus abençoe missionária Alice. Deus abençoe nossa irmã Andressa, né? Nós vamos orar sim, irmã. Daqui a pouquinho nós estaremos orando por você. Deus abençoe a vida de todos. Tá, irmãos? Você que entrou agora, não pegou aí, era para ter sido feito no YouTube, porém por problemas de configuração, né? Nós vamos fazer agora no Facebook, vamos voltar de novo para o Facebook, fazer ao vivo no Facebook e depois transformar o vídeo aí e mandar para o YouTube. Tá? E por causa do quê? Deu problema na configuração, mas nós conseguimos também alcançar mais pessoas com essa live no Facebook. E o nosso intuito é propagar o Evangelho de paz, tá? Não é ter views, não é nada disso. O nosso maior intuito é estar trazendo, levando a você, né? Porque nós não conseguimos trazer, nós conseguimos levar a palavra para você. Aleluia. Deus abençoe Maria de Fátima, Deus abençoe Suelen, né? Nós não sabemos se é a Suelen ou o Cleito, tem dois nomes, mas Deus abençoe em nome de Jesus. Missionária Valéria já está aqui, vai entoar os hinos da harpa cristã. Louvor de número 73 da harpa cristã. Glória a Deus. Aleluia. A paz do Senhor Jesus. Deus abençoe a sua vida. Louvado seja o nome do Senhor. Amém. Já. Pecador, escuta a voz do Senhor. Se estás cansado, ó, vem descansar. Vem, não te detenha sem nenhum temor. Deixa o teu fardo e vem repousar. Vem, vem a mim. Descansarás.
teu jugo, e te guiarei. Sou humilde, manso, dou-te minha paz. Ó, vem hoje mesmo, e te salvarei. Venha Deus faminto, pobre mesmo assim, a mala celeste preparados já. Grátis é a festa pra ti e pra mim. Cristo te convida, vem e cearás. Vem, vem a mim, e descansarás. Toma o meu jugo, e te guiarei. Sou humilde, manso, dou-te minha paz. Ó, vem hoje mesmo, e te salvarei. Andas desviado, longe do redil, deixa devagar e vem ao bom pastor. Pelos montes, vales, há perigos mil, volta ao rebanho do teu Salvador. Vem, vem a mim, e descansará. Toma o meu jugo, e te guiarei. Sou humilde, manso, dou-te minha paz. Ó, vem hoje mesmo, e te salvarei. Crendo tu em Cristo, salvação terás, gozo, paz perfeita, tudo queres ter. Cristo não despreza, nem rejeitará todo que contrito a Ele vier. Vem, vem a mim, e descansarás. Toma o meu jugo, e te guiarei. Sou humilde, manso, dou-te minha paz. Ó, vem hoje mesmo, e te salvarei. Glórias a Deus, aleluia. Quero aqui saudar com a paz do Senhor nossa irmã pastora Jaqueline, nosso irmão Carlos Eduardo, nossa irmã Daniele Marques. Também lembrando que dia 29 de novembro nós estaremos no 47º aniversário da igreja, né? No Congresso Unificado, lá na primeira Isocé de Tupã. Estarei ministrando no dia 29 lá, né? E a pastora Jaqueline é um canal de bênção, o pastor Adriano. E eu quero te pedir, irmãos, que você ore por esse trabalho, ore por esta festividade, porque a festividade ela vem para engrandecer o nome santo do Senhor, mas também, irmãos, para ganhar almas, para pregar o evangelho, para que pessoas venham estar diante da presença do Senhor. Então quero te pedir, antes de nós louvarmos o 77, que você já apresente em oração esta festividade, para que unicamente, exclusivamente o nome do Senhor venha a ser glorificado. Amém? Vamos entoar o 77 da harpa cristã. Guarda o contato. Isso. Aleluia. Vamos lá? Queres Neste mundo ser um vencedor, queres tu cantar nas lutas e na dor, queres ser alegre qual bom lutador, guarda o contato
com teu Salvador. Guarda o contato com teu Salvador, que a nuvem do mal não te cobrirá. Pela senda alegre tu caminharás, indo em contato com teu Salvador. Neste mundo vivem muitos a penar, cujos corações transborda de pesar. Dá-lhes a mensagem de amor sem par. Com Deus o contato deves tu guardar. Guarda o contato com teu Salvador, e a nuvem do mal não te cobrirá. Pela senda alegre tu caminharás, indo em contato com teu Salvador. Queres tu com Deus a comunhão obter, sua glória em ti sempre permanecer. Que o mundo possa Cristo em ti ver. Guarda o contato com o supremo ser. Guarda o contato com teu Salvador, e a nuvem do mal não te cobrirá. Pela senda alegre tu caminharás, indo em contato com teu Salvador. Deixa que o Espírito implante em teu ser o amor de Cristo, divinal prazer. Queres neste mundo todo mal vencer, guarda o contato e terás poder. Guarda o contato com teu Salvador, e a nuvem do mal não te cobrirás. Pela senda alegre tu caminharás, indo em contato com teu Salvador. Glórias a Deus. Missionária Valéria já estava fazendo a voz que ia acabar, eu também estava seguindo, né? Depois ela cantou o refrão. Irmãos, não cai nessa pegadinha não. Meu Deus. Glórias a Deus, tá bom? Eu quero louvar a Deus pela tua vida. Eu quero louvar a Deus pela tua vida. Eu quero louvar a Deus por esse tempo tão precioso que você tem nos dado a condição de chegar a ti com esta palavra, com a mensagem de paz. Irmãos, deixa eu me ajeitar aqui que não tem como ficar de lado, tem que ficar reto, né? Porque é um tempo muito rico, tá? E o teu tempo é precioso. Glórias a Deus. Missionária Alice disse que faltou o tio da Valéria. Glória a Deus. Presbítero José? Irmãos, o seu tempo é muito precioso. E eu não quero aqui jamais desperdiçar o teu tempo. Eu não quero jamais vir aqui com falácias, com coisas que não edificam. Mas eu quero aproveitar juntamente com você esse tempo tão precioso. Irmãos, eu fico entristecido quando as pessoas dizem que o relógio é inimigo. O relógio nunca foi inimigo de ninguém. O relógio, ele nos aponta a hora, ele nos aponta dizendo que mais perto nós estamos da vinda de Cristo. O relógio é para nós entendermos que há um tempo, como dizem em Eclesiastes, para todas as coisas. O pregador, quando ele pega o microfone e diz, vamos logo que o relógio, ele é meu inimigo. Não, ele é o nosso amigo. Ele foi estipulado para nós entendermos o tempo, para nós termos hora. E mesmo com o relógio nós chegamos atrasados muitas das vezes, mesmo com o relógio nós marcamos compromisso e não temos, chegado no horário. Então o relógio não é inimigo, é nós que somos inimigos do relógio, do tempo. Nós que não queremos estar no tempo. E eu falo no tempo Cronos, mas também no Kairos, no tempo de Deus. Às vezes nós queremos que Deus esteja no nosso tempo e nós não queremos estar no tempo de Deus. Que é isso, pastor? É mistério. Márcia Pereira, seja bem-vinda, irmã, em nome de Jesus.
nós estamos muitas das vezes olhando a situação, né? E olhando para o nosso relógio, para o nosso tempo e dizendo que Deus está tardando. Deus, ele não tarda, e Deus, ele também não falha, ele chega no momento certo. E Deus, ele só vai entregar aquilo, irmãos, que ele prometeu quando nós estivermos prontos para receber. Sabe por quê? Se nós, com um pouco de sabedoria que temos, nós não fazemos isso, nós não colocamos as coisas adiante, ninguém entrega. Se entregar, está fora da visão e muito menos fora do tempo. Entregam a chave de um veículo para uma criança, para ela dirigir, porque ela não está no tempo, não tem maturidade. É a mesma coisa a Deus, irmãos. Eu quero usar o exemplo mais simples para que você entenda. Às vezes nós não estamos maduros o suficiente para usufruir das promessas de Deus. Às vezes nós não estamos na posição que Deus nos chamou e nós queremos viver o melhor de Deus. Irmãos, se nós formos olhar na Bíblia, todos que viveram o melhor de Deus esperaram um tempo de Deus na sua vida. Todos que viveram o melhor de Deus foram aqueles que esperaram o tempo do Senhor. Nós não podemos nos equivocar, nós não podemos estar pensando ou falando que Deus esqueceu de nós e lembrou daqueles que estão na nossa volta. Nós temos que refletir, porque nós queremos obter o melhor de Deus. Mas o melhor, eu não estou falando o nosso melhor, porque o nosso melhor é pouco. Mas e o melhor que Deus espera de nós, nós estamos fazendo? Daqui a pouquinho nós vamos entrar na palavra, mas eu tenho usado esse tempo depois dos louvores para uma pequena reflexão. Pastora Laura, Deus abençoe, seja bem-vinda em nome de Jesus. Pastora Laura também foi canal e é canal de bênção para o nosso ministério. Graça e paz, pastora Jaqueline. Dia 29 nós estamos aí, hein? No Congresso Unificado, 47º aniversário, né? Da primeira ISOCED Tupã. Em nome de Jesus, vai ser 3 dias de festividade e eu tenho certeza que o nome do Senhor vai ser glorificado, né? Tema muito forte, tema escatológico, guarda o que tens para que ninguém tome a tua coroa. Nós estamos aqui esta noite, essa manhã, porque amanhã com propósito, é costume de quem prega falar noite, para abençoar a tua vida. Mas antes de entrar na mensagem, eu quero que nós pensamos e meditamos qual é o tempo que nós temos oferecido para o Senhor. Irmãos, esses dias de madrugada, o Senhor me acordou e eu estava meditando em tudo que o Senhor tem feito para mim, e o Senhor falou fortemente ao meu coração. Eu não estou dizendo que você deve aderir isso hoje, mas medite. Porque às vezes Deus está falando conosco e nós queremos que as outras pessoas aderem, mas tudo que é bom é para ser repassado. O Senhor falou para mim acerca, pastor Adriano Garcia, Deus abençoe, seja bem-vindo em nome de Jesus. O Senhor falou para mim acerca do dízimo. E não é financeiro dessa vez que eu vou falar. Do dízimo do tempo. O dia é 24 horas. Então o dízimo do nosso tempo é 2h40 para o Senhor. E eu não estou falando 2h40 de culto. Não estou falando 2h40 de meditação na palavra, tão somente eu estou falando 2h40, fora isso que nós fazemos, de oração ao Senhor. De intimidade com o Senhor. Pastor, o senhor ora 2h40 direto? Não. Eu dividi isso em 3 vezes ao dia. Sabe por quê? Porque nós temos que entregar o dízimo de tudo. Nós não entregamos tempo para o Senhor e nós vamos acabando ficando mecanizados. Irmãos, tem tempo na nossa vida que nós estamos tão mecanizados que nós não lemos a palavra. Nós decoramos texto bíblico e queremos que Deus opere. Nós decoramos louvores e queremos que o fogo caia do céu.
Mas e o tempo de perguntar, o tempo de saber o que Deus tem para nós? E ontem eu estava meditando, bem na hora que eu estava meditando, eu abri um vídeo. E alguém disse assim: nós não mais estamos perguntando o que nós vamos adorar, o que nós vamos entoar os louvores ao Senhor. Nós achamos bonito, ou nós dizemos, alguém diz para nós, canta aquele louvor que eu gosto muito, aí nós oferecemos. Irmãos, nós não somos rádio, tá? Nós somos adoradores, e a adoração tem que ser para Deus, tá? Ainda que o nosso irmão, nossa irmã goste do louvor, nós temos que falar para ele e para ela: ó, eu vou adorar a Deus, né? Com aquele hino que você gosta, e você me ajuda em adoração, tá? Angélica Pereira, pastora Angélica, seja bem-vinda em nome de Jesus. E o Senhor, Ele bradou, né? Porque nós perdemos tempo com muitas coisas, irmão. Eu falo por mim, tá? Eu não costumo usar ninguém de exemplo, porque uma vez eu fui usar alguém de exemplo para explicar algo e a pessoa se ofendeu comigo, então eu não uso mais. E se eu pegar o celular, eu fico 4 horas brincando. Pastor, dá a paz pra minha irmã, ela tá online, mas tá limitada, ela não consegue. Tá bom. A Valquíria tá aí? Tá. Pai Senhor, Valquíria, Deus abençoe. Não tá conseguindo participar. Irmãos, para vocês que não conhecem, a Valquíria é minha cunhada preferida, tá bom? Valquíria é uma bênção em nome de Jesus. Amo essa minha cunhada em Cristo Jesus. Irmãos, eu falo por mim, se eu pegar o celular, eu fico 4 horas. Se eu deitar ali para assistir uma série na Netflix ou qualquer que seja, no YouTube, passa-se o tempo. Mas às vezes eu não tenho na minha vida 10 minutos que seja. Vamos pôr o tempo mínimo, 10 minutos que seja para meditar na palavra. 10 minutos que seja para mim refletir aquilo que eu tenho feito. 10 minutos que seja como que eu estou apresentando um culto ao Senhor. Ver a falha do irmão é fácil. Ver a dificuldade do irmão é fácil. Ver aqueles que estão chegando agora e não tem uma estrutura é fácil. Mas nós entendemos quem devemos ser é quando nós olhamos para Cristo, para os olhos de Jesus, e vemos o que deveríamos ser e ainda não somos. Jesus disse: sede, né, os meus discípulos, porque Ele é o bom mestre. Jesus não quer servo, Ele quer discípulo. E discípulo ele aprende para amanhã ele ensinar, tá? Se nós não estamos aprendendo hoje para ensinar amanhã, nós não somos discípulos. Nós temos outra coisa, menos o discipulado na nossa vida. Então reflita nisso, porque tem sido bom para mim, tá? Eu aderi e eu comentei com a minha esposa, eu não pedi para ela entrar. Falei: ó, eu preciso agora entregar o meu dízimo do dia na oração ao Senhor. Ela falou: nós estamos juntos, vamos fortalecer isso. Pastor, e que hora que o Senhor ora? Eu escolhi a melhor hora para mim orar. Eu não posso impor para você orar no mesmo horário que eu, irmãos. Eu estou em casa agora. Então se eu falar, eu vou orar agora, eu consigo, mas você tem os afazeres. Às vezes você está em casa agora, mas tem que fazer o almoço para o teu marido. Às vezes você está em casa agora, mas tem que mandar as crianças para a escola, receber as crianças da escola. Separe aí. Ah, pastor, eu consigo orar 1h40. 1h e 40 minutos. Tá ótimo. Você que vai dividir o tempo que você vai orar, mas entregue o dízimo, entregue a primícia do teu dia ao Senhor. Nós queremos receber o melhor de Deus e nós estamos dando qualquer coisa. Eu estou dizendo nós porque eu também me enquadro nisso, irmãos. Nós queremos o melhor. Nós pedimos e Deus não dá o pior, Ele dá o melhor. Agora, quando chega a nossa vez de entregar o melhor que Deus espera de nós, nós queremos entregar qualquer coisa. Eu disse aqui numa live passada que nós chegamos na igreja e dizemos assim, nós já vamos entrar para a palavra. Dizemos assim: se eu errar, os irmãos me perdoem. Irmãos, vamos pôr a mão na consciência. Se for para errar, é melhor nós treinarmos, é melhor nós ensaiarmos melhor. É para Deus mesmo, Deus recebe. Irmãos, para com isso. Isso é Bíblia, tá? Não é o pastor Eduardo que está dizendo, não. Se Deus não quisesse algo alinhado, Ele não tinha levantado Arão como o primeiro sacerdote da Bíblia. Se Deus não quisesse o louvor verdadeiro, a adoração verdadeira, Ele não tinha levantado a tribo de Levi, os levitas, os coraitas, os coatitas.
Ele não tinha chamado Davi como um homem segundo o teu coração, um homem que se arrepende, quer prestar o melhor para Deus. Deus não tinha levantado Samuel como profeta, sacerdote e juiz. Ah não, Deus entende. Tá? Irmãos, se nós formos adorar a Deus, no mínimo nós temos que ser audíveis. Nós temos que chamar o povo para adoração. Pastor, o que o senhor está dizendo? Para você pedir em oração para Deus te dar o dom. Não é porque nós não estamos com o microfone, nós não estamos na frente do louvor, que Deus não vai receber, irmãos. Ei, eu já vi testemunhos, principalmente um tempo que eu fiquei em Americana. Lá tem muito cantor e pregador. E eu conversei com alguns cantores, com alguns pregadores. Eles disseram para mim, principalmente os cantores, eu tinha voz de taquara rachada, tinha testemunhos. Ele falou, mas eu orei, busquei no Senhor, e o Senhor me deu a condição de adorar a Deus. Me deu a condição de ser um cantor, porque a adoração também, o canto também é uma parte da adoração. Ah, eu vou pregar e eu começo com aquele negócio. Eu não sei pregar. Eu não sei falar. Então dá licença, deixa alguém que sabe pregar e que sabe falar, por favor. Eu não estou falando de tempo de pregação, irmãos. Eu já vi pregação com 10 minutos que Deus operou um milagre, que Deus fez, que pessoas aceitaram Jesus. Eu estou falando de essência, de trazer o melhor diante da presença de Deus. De excelência. Missionária Valéria me deu a palavra excelência. Porque nós não entendemos. Mas a apresentação é bem menor. Pai Senhor, pastor Fábio Amorim, Deus abençoe. A apresentação é bem menor do que o ensaio. A apresentação é bem maior, bem menor do que o ensaio. Às vezes tem pessoas que lê a palavra o ano inteiro e ela prega uma vez só. Conheço pastores, ministros do evangelho que ficam na palavra de ensino 30 dias, irmãos. Por onde passa, ensina a mesma palavra, só que Deus vai dando crescimento. Agora nós temos uma necessidade de todo dia querer renovar. Irmãos, eu fiquei cantando o hino da harpa 212 e o 15, 5 anos da minha vida, porque eu não sabia cantar o outro. Eu não entrava no tom, não entoava e não sabia. Alguém me pedia, canta o outro, eu falei, eu não sei. Eu fiquei com 3 louvores. 5 anos também. Pastor, por quê? Porque, irmãos, a minha voz já não é uma voz que encaixa em qualquer louvor. E eu tenho que ter certeza daquilo que eu estou fazendo para o Senhor. Agora virou um negócio. Todo dia eu tenho que ter um louvor diferente. Todo dia eu tenho que me apresentar. Todo dia eu tenho que ter algo. Irmãos, não adianta ter todo dia algo que Deus não vai receber. Chega lá, em vez de subir como cheiro de incenso suave, está fedendo as narinas de Deus. Nós queremos apresentar o melhor a Deus, mas não temos comunhão, não temos condição. Nós não estamos fazendo a oração fluir. Olha lá, a pastora Jaqueline lembra dos louvores. Ela é testemunha disso. Tá? Eu não estou mentindo aqui não, irmãos. E eu não estou barrando o ministério de ninguém. Longe disso. Mas nós temos que se preparar. Sabe por quê, irmãos? Se nós formos olhar, quem está no mundo faz aula de canto, treina os instrumentos lá, ensaia, faz aula de percussão, violão, sax, bateria. Um dos meus maiores sonhos era trocar bateria, mas devido à minha deficiência física, eu não consigo. Tem pessoas que tocam até sem o braço. Não é a minha chamada. Minha chamada é para pregar, é para apacentar. E eu estou aprendendo ainda a pregar. Eu estou apacentando como Deus me dá a condição, tá? Mas, pastor, eu trabalho, eu tenho meia dúzia de filhos. Irmãos, o mundo faz, ó. O cara sai do serviço, a mulher sai do serviço, vai lá e canta, vai lá, se apresenta. Porque nós temos um negócio, não, Deus tem pressa em usar. Para com isso. Deus não tem essa pressa aí, não. A pressa é nossa em se colocar na posição. Se Deus tivesse pressa em usar, ele não ia levar Samuel para ser treinado aos pés do sacerdote Eli. Para com isso, desse negócio de Deus tem pressa em usar. Não. É nós que temos que se posicionar. E com pressa na presença de Deus. Mas Deus vai usar no tempo certo, no momento certo. Se eu não fizer, eu vou embora. Irmãos, para com isso. Nós temos que estar na presença de Deus por causa da palavra, por causa do Espírito Santo. Não é por cargo. Se me deixar lá no cantinho, eu fico lá o mês inteiro. Eu quero adorar, irmãos.
Sabe por quê? O que nos constrói é a palavra. O que nos dá condição de viver é a palavra. Tá? Nós estamos comendo o evangelho podre, recebendo o evangelho podre, porque nós temos aberto as portas da igreja para o mundo. A Bíblia diz, né, Jesus falou que as portas do inferno não prevaleceriam contra a igreja. Mas se nós abrimos a brecha, se nós abrimos a porta, prevalece, porque nós estamos dando legalidade para o diabo, irmãos. Nós temos que nos posicionar. Briga o dia inteiro em casa e depois quer ir lá louvar o Senhor. Deus recebe, né? Nós tascamos a língua no irmão e depois à noite quer ir lá adorar. Deus recebe o meu louvor. Para com isso, irmãos. Vigia. Vigia. O propósito é adoração, e adoração com essência. Pastor, por que o senhor está falando isso? Porque eu fiz muito isso e a oração não passava do teto, né? Quero já falar a última coisa aqui para nós irmos para a palavra. Tem um cântico aí, não vou dizer que é louvor, que Deus não rejeita a oração. Conversa, Deus rejeita a oração sim. Principalmente se nós não estivermos diante da presença dele, tá? Não é qualquer oração que Deus recebe. Não é qualquer oração que Deus recebe, tá? Senão a providência contrária não tinha vindo contra a vida de Saul, não tinha vindo contra a vida de Eli, Ofni e Finéias. Senão, quando a arca da aliança estava na terra dos filisteus, em Asdod, eles não tinham devolvido. Eles tinham feito, vamos fazer a adoração. Ainda que fizeram ídolos, fizeram a hemorroida de ouro e os ratos, porque Deus enviou uma praga de hemorroida e ainda enviou a praga de rato para correr atrás deles. Irmãos, qual é o fundamento do nosso altar diante do Senhor? Qual é o fundamento diante do altar diante do Senhor? Ah, eu já tenho um altar. Elias também nos dá um exemplo. O altar estava lá posto. Ele deu toda a liberdade para o povo clamar a Baal. Mas quando chegou a vez dele, ele pegou, alinhou as 12 pedras, endireitou o altar, colocou a lenha. Sabe por quê? Deus não é desordeiro, irmãos. Tem um ditado no mundo que diz que Deus escreve certo por linha torta. Não, Deus escreve certo por linhas retas. Deus não faz nada torto. Deus coloca as coisas no lugar. Nós estamos trazendo as coisas do mundo para a igreja e está tudo certo. Ei, olha só. Ele ajeitou o altar. Tinha escassez de água, não chovia. Aí ele vai deitar o que mais era precioso naqueles dias, a água. Ó, deitou. E ele só liberou uma palavra, porque obedecer é melhor do que sacrificar. Nós estamos sacrificando. E se nós sacrificarmos, ficarmos sacrificando e não obedecer, uma hora nós vamos ter que pagar o preço. E aí o preço nós não queremos pagar, nós queremos culpar alguém. É culpa de A, é culpa de B, é culpa de C. Nós temos que ter a nossa consciência limpa e entendermos que nós estamos fazendo para Deus. E nós não estamos sendo desabonados para isso. Quando ele orou, e a oração dele não foi uma oração, né, de rito, mas ele liberou a palavra, o fogo veio, ó. Consumiu o holocausto, tomou o altar, lambeu a água, e aí o povo, ó, 950 profetas de Baal morreram. E nós estamos aí com medo. Nós estamos com medo de exercer o propósito e o ministério que Deus nos deu. Irmãos, que você fique com essa reflexão. Nós vamos para a palavra. Rapidinho aí eu entrego o que Deus tem. Rapidinho, tá? Mas eu não poderia continuar sem essa meditação. E é para mim primeiro, tá? Fique em paz, que aquele que faz o bolo e não come, fica suspeito, tá bom? Se aquele que está fazendo o bolo e não come também não, fique suspeito. Porque eu não prego para viver, eu vivo para pregar, é diferente, tá? Daniel, capítulo 6, você que tem a tua Bíblia aí, e faz esse propósito da oração, do dízimo da oração, tá? O horário que for melhor para você.
Deus ele tem nos despertado à oração. Deus tem nos despertado à intimidade. E eu quero compartilhar isso com você. Não quero ser só eu, alguém que vive o melhor de Deus. Eu quero que você também viva o melhor de Deus. Em nome de Jesus. Daniel capítulo 6 trata-se de Daniel na cova dos leões, irmãos. Eu vou à leitura, porque o tempo está passando e Maranata, hora vem Senhor Jesus, e eu sei que 11 horas fica mais apertado para você que tem aí os afazeres domésticos. Diz assim a palavra do Senhor. E pareceu bem a Dário constituir sobre o reino a 120 presidentes que estivessem sobre todo o reino, e sobre eles 3 príncipes, melhor dizendo, dos quais Daniel era um, aos quais esses presidentes dessem conta, para que o rei não sofresse dano. Então mesmo Daniel se distinguiu desses príncipes e presidentes, porque nele havia um espírito excelente, e o rei pensava constituí-lo sobre todo o reino. Então os príncipes e os presidentes procuravam achar ocasião contra Daniel, a respeito do reino, mas não podia achar ocasião ou culpa alguma, porque ele era fiel e não se achava nele nenhum vício nem culpa. Então estes homens disseram: nunca acharemos ocasião contra este Daniel, se não a procurarmos contra ele na lei de seu Deus. Então esses príncipes e presidentes foram junto ao rei e disseram-lhe assim: ó rei Dário, vive eternamente. Todos os príncipes do reino, os prefeitos e presidentes, capitães e governadores tomaram conselho a fim de estabelecer um edito real e fazerem firme este mandamento, que qualquer que por espaço de 30 dias fizer uma petição a qualquer Deus ou a qualquer homem, e não a ti, ó rei, seja lançado na cova dos leões. Agora, pois, ó rei, confirma o edito, assina conforme a lei dos medos e dos persas, que não se pode revogar. Por esta causa, o rei Dário assinou esta escritura e edito. Daniel, pois, quando soube que a escritura estava assinada, entrou em sua casa. Ora, havia no seu quarto janelas abertas da banda de Jerusalém, e 3 vezes no dia se punha de joelhos e orava e dava graças diante do seu Deus, como também antes costumava fazer. Então aqueles homens foram juntos e acharam Daniel orando e suplicando diante de Deus. Irmãos, nós vamos entender pela palavra, pelo livro de Daniel, que Daniel também foi um exilado. Ele foi levado para o exílio babilônico. E quando ele chega lá, Nabucodonosor, irmãos, era um rei estrategista muito inteligente, a Bíblia nos diz. Ele não queria governar o povo que estava cativo diretamente. Ele queria levantar dentre deles jovens sábios, homens sábios, alguém que pudesse falar. Porque o rei Nabucodonosor entendia: se eu conseguir dominar um deles, eles serão o meu porta-voz. Mas a Bíblia diz que Daniel ele é selecionado para viver isso. Mas ele não se contamina com o manjar do rei, né? Mas ele faz uma prova, ele quer comer leguminosos, ele faz uma prova. O eunuco, o cozinheiro que está lá, diz: não, eu não posso. Ele falou: vamos fazer um teste de 10 dias. Se nós estivermos, né, com o nosso semblante desfalecido, magro, nós tornaremos a participar do manjar. Mas, se não, nós continuaremos com o legume. A primeira coisa que nós temos que entender antes de chegar no capítulo 6 é que Daniel, Ananias, Azarias e Misael não se renderam a comer o manjar do rei. Sabe por quê? Às vezes nós vamos estar em lugares que nós não queremos. Às vezes nós estamos vivendo coisas que alguém lá atrás fez, e nós temos que libertar dessa maldição. Daniel, ele toma uma posição. Pode me chamar de Beltesazar, pode me ensinar a teologia da Babilônia, pode me colocar aí para entender aí as coisas de vocês.
mas o meu coração é adorador. E por ele manter-se na posição, Senhor Bernardo, Deus abençoe. Por ele manter-se na posição, Deus começou a honrar a Daniel. E não é por ele fazer alianças com a Babilônia, tá? Porque, irmãos, nós entendemos que o mundo, o Egito representa o mundo, mas a Babilônia é pior. A Babilônia é a perdição. A Babilônia é coisas terríveis, irmãos. E Nabucodonosor, então, ele leva o mesmo Daniel, Ananias, Azarias e Misael. Quem é esses, pastor? Sadraque, Mesaque e Abidnego, com os nomes babilônicos. E eles preferem a não se render ao sistema. O que é se render ao sistema, pastor? É desobedecer a palavra do Senhor, porque todo mundo está indo para o mesmo caminho, porque é fácil, eu não quero que ninguém mexa comigo, então eu não vou mais estar na verdade. Eu vou me contaminar aqui, está tudo certo, todo mundo está fazendo, né? Irmãos, nós queremos mudar Brasília. Se nós queremos mudar a política do nosso país, nós primeiros temos que fechar a porta da corrupção em nossa vida. A corrupção não começa lá no Planalto, lá no Senado, começa aqui embaixo. Se nós fecharmos a porta da corrupção na nossa vida, nós vamos ter condição de orar e Deus responder. Nós vamos ter condição de orar e Deus fazer alguma coisa. Porque aí o diabo não tem poder de nos atacar, tá? No mínimo que seja. Se é de Deus, entrega a Deus. Se é de César, entrega a César, tá? No mínimo, nas mínimas coisas. Daniel falou o quê? Pode chamar eu de outro nome, pode me dar outras vestimentas, quer que eu estudo na escola teológica da Babilônia? Não tem problema, vou lá. Mas o que vocês não podem mudar é o que havia dentro de mim, o que há dentro de mim. Ou vocês não podem mudar, vocês não podem tirar o selo de adoração que há dentro de mim. A Bíblia diz que o rei Dário vence Nabucodonosor e agora tem 119 presidentes. É 120, mas eu não posso colocar Daniel, porque ele está num papel obedecendo a palavra do Senhor. Tem 119 da província da Babilônia, cresceu ali, viveu ali, né? É a mesma coisa de alguém diz, eu sou crente de berço. Não, não existe crente de berço. Nós nascemos na presença de Deus, mas se nós não obedecermos a palavra, não adianta nada. Outro dia alguém disse para mim, mas eu sou cristão, nunca errei igual você errou. Eu falei, já tá pecando, mentindo, ó. Nunca usou uma droga, mas tá falando mal dos outros. Tá dizendo que é mais santo que eu, porque nunca saiu da igreja. Mano, nós temos que parar com esse negócio. O 119 presidente tá dizendo, é nós que conhece a Babilônia, ô rei. O que negócio é esse? Um conversando com o outro, é nós que tínhamos que assumir. Porque ele ia levantar 3 que fosse acima desses 120 presidentes, no qual Daniel seria o primeiro, porque ele tinha um espírito excelente, irmãos. Não é pelo que o Daniel falava, às vezes nós vamos ficar quietos, nós vamos se calar, mas é por aquilo que está na nossa vida. A luz, ela livra o ambiente, a luz, ela ilumina o ambiente, seja luz por onde quer que você passe. Mas Daniel, ele tinha um propósito, ele tinha uma intimidade com Deus. Daniel era de oração, irmãos. E às vezes nós estamos olhando o estereótipo, às vezes nós estamos olhando as coisas, mas nós não conhecemos a intimidade dessas pessoas com Deus. Eu não julgo ninguém, eu já fui muito julgador, viu? Eu já fui juiz, eu já tive sinédrio, eu já tive muitas coisas, tá? E eu tô falando de causa viva, né? De causa vivida. Eu já tenho experiência nisso. E Deus me mostrar o contrário. E hoje eu poder dizer para você que a melhor coisa que tem é nós confiarmos em Deus e não suspeitar mal de ninguém, irmãos. Você quer que Deus revela? Começa a orar que Deus vai mandando fogo. Obra de palha, de feno e de madeira é queimado. De ouro e de pedras preciosas permanece. Pode vir alguém dizer, eu sou o santo homem, eu sou a quarta pessoa da Trindade. Ela é. A Bíblia diz que pelo fruto os conhecereis.
Então não fique, né? E Daniel não ficava se julgando melhor. Não ficava dizendo, eu passei pelo teste de fogo. Você está vendo como Deus está me honrando até aqui, rei? Põe a mão em mim que você vai ver. Ei, para com esse negócio. Nós temos que orar para Deus converter, para Deus curar o coração, para Deus libertar. Nós estamos muitas das vezes querendo justiça. Aí chega na nossa vez a misericórdia para mim e justiça para o outro. Quando eles chegam dizendo que Daniel tinha um espírito excelente um para o outro, a Bíblia diz, não se achava nele nem vício, nem culpa alguma. Podia falar o que fosse de Daniel, difamar Daniel, podia inventar qualquer história. Mas ninguém poderia provar, porque ele não vivia nessas práticas. Irmãos, às vezes nós estamos vivendo um tempo de calúnia na nossa vida. É isso, é aquilo. Eu teve um tempo que eu queria me justificar muito. Aí Deus falou para mim, para. Se você tiver com a sua consciência tranquila, deixa que eu te justifico. Se você não estiver devendo, deixa que eu te justifico. Se você não estiver fazendo, deixa que eu pelejo a tua batalha. Deixa que eu luto por você. Pode falar A, B, não tem importância. Se estão falando e eu não estou devendo, é porque o âmbito espiritual está incomodando. Tá? Porque ninguém vai jogar pedra em árvore que não dá fruto bom, irmão. Eu já fui menino, vi um pé de manga e até hoje se eu ver uma manga bonita eu vou lá e dou uma pedrada para a manga cair. Não é assim que funciona? Daniel está do mesmo jeito, ele não está falando nada. Ele falou, ó, nós não acha nem culpa, nunca pegou uma moeda do rei. Nem vício, nunca fez nada, que não tem como. Não se contamina. Quando nós vamos lá dividir o dinheiro que nós cobra da província, Daniel não entra no meio, não entra no bolinho, não entra na fatia. Quando nós estamos falando mal de alguém, Daniel não entra e fala, é verdade, ó, fulano é bonzinho, mas essa falta é dele. Quando nós estamos falando mal do rei que assumiu, Daniel não entra, Daniel ele fica na dele, ele quer servir. Sabe por quê? Quem entendeu o que veio fazer não fica procurando nos outros, irmãos. Quem veio servir vai servir, quem veio adorar vai adorar, quem veio para ser vai ser. Não fica querendo ser igual ao outro, não é cópia, irmãos. Deus não tem uma fábrica de cópia, ele vai usar você na tua essência. Falou, aí alguém tem uma ideia, dizendo, ó, nós só vamos pegar ele na lei do seu próprio Deus. Alguém está dizendo, ó, Daniel ora 3 vezes por dia. Uma vez eu fui lá resolver um assunto com ele, eu peguei ele orando. Vamos aqui conjecturar biblicamente. Daniel orava de manhã, na hora do almoço e ao entardecer. Essas 3 horas era o momento de intimidade de Daniel. E ele não muda. Desde quando chegou aqui, que ele assumiu aquele quarto, a janela dele é aberta para sua terra natal, e ele ora abençoando a sua terra. Eu já vi ele falando que ele tem saudade de regressar daquele lugar, ele tem saudade. Eu já vi ele agradecendo a Deus por tudo que Deus tem feito, mesmo estando em terra estranha. Mas agora Dário assumiu, e ele está na alegria, ele está no ânimo de assumir o reinado. Vamos fazer uma aliança com o rei. Vamos chegar como se nós estivéssemos querendo algo bom, mas para atacar a Daniel. Então eles vão dizendo que tomou conselho com todo o povo, com todas as autoridades, e acharam bom, no espaço de 30 dias, não adorar nenhum Deus, nenhum outro rei, nem algum outro homem, senão ao rei Dario. O rei Dario achou bom. Ele falou, eles estão reconhecendo que eu sou um ótimo rei. Mas aí, ó, a autoridade assinou, com o selo real, segundo a lei dos medos e dos persas, a qual não se pode revogar. E tinha uma punição para quem descumprisse essa lei. Seria jogado na cova dos leões. Mas a Bíblia diz que quando Daniel olha e vê que o edito está assinado, ele não muda a posição. Ele continua na oração. Ei, rapidamente. Quantas das vezes, quando nós vimos alguma coisa contrária, algum edito do mal assinado contra a nossa vida, nos deu um desespero e nós queríamos sair da presença de Deus.
Nos deu um desespero e nós queríamos estar longe da presença de Deus, porque nós dizemos assim, só foi eu vim para a igreja, tudo mudou. Ei, Deus tem mais para fazer do que o diabo para tirar. Deus, ele está nos permitindo, e essa prova ela vai passar, essa dificuldade ela vai passar. Pastor, vai passar, é só um período de tempo. Deus já fez tudo que estava no alcance para se fazer pela humanidade. E através desse tudo nós recebemos o acesso da graça. Ele deu seu Filho unigênito, irmãos. Até a última gota de sangue de Jesus foi derramada na terra para sarar eu e você. Daniel está entendendo que o compromisso maior é com Deus. Ele amava o rei Dário. Ele era obediente à autoridade do rei Dário. Tinha pegado afinidade com o rei Dário. Mas ele tinha intimidade com Deus. A intimidade maior tem que ser com Deus, irmãos. Pessoas vêm e vão da nossa vida, do nosso ministério, mas nós não podemos deixar a presença de Deus e nunca mais voltar na nossa vida. Se você está distante da presença de Deus, eu quero te fazer um convite, volta hoje. Renuncia hoje para viver o melhor de Deus amanhã. Daniel está orando, eles vão e pega Daniel orando, eles vão falar para o rei. Mas eles vão com condição, né, com palavras doces. Rei, não seria punido quem fosse pego adorando a outro Deus no espaço de 30 dias? Ele disse, sim. Então, nós pegamos a Daniel. A Bíblia diz que o rei Dário, ele se entristeceu. Ele ficou lutando para ajudar Daniel, para derrubar essa lei, mas não podia se revogar. O rei Dário, ele passou a noite, versículo 18, você pode ler lá. Ele passou a noite jejuando, orando, diante da presença de Deus, pela vida de Daniel. Porque ele sabia que Deus era na vida de Daniel, irmãos, né? Ele não deixou nada vir à presença dele. E pela manhã cedo, ele foi à cova dos leões. Só que nesse período que foram tramados, jogaram Daniel na cova. Tem um mistério de Deus para a tua vida. O Senhor está dizendo que o leão vai ter que jejuar. Não importa quantos dias esse leão não come, não importa quantos dias ele está bramindo ao teu derredor, buscando a quem possa tragar. Mas se nós mantermos firmes na presença de Deus, esse leão vai ter que jejuar. O nome do Senhor vai ser glorificado. Às vezes nós queremos dizer, Senhor, eu não tenho um testemunho para contar. Para ter testemunho tem que viver experiência, irmão. Contar dos outros é fácil, é legal, aí edifica. Eu amo também, eu tenho vários testemunhos que eu carrego comigo, de pessoas, de vida. Mas você quer ver o melhor testemunho? Quando acontece na minha e na tua vida. Nós temos experiência para contar. Edifica não só os outros, mas a nós também. Daniel está tendo uma experiência ímpar. Daniel nunca tinha sido jogado na cova dos leões. E não era nem também a vontade dele. Mas se Deus permitiu passar, é porque Deus tinha o milagre. Deus tinha o testemunho grandioso. A Bíblia diz que pela manhã, versículo 19, eu quero ler com você. Pela manhã cedo, se levantou e foi com pressa à cova dos leões. Versículo 20. E chegando-se à cova, chamou por Daniel com voz triste, e falando o rei, disse a Daniel, Daniel, servo do Deus vivo, ao nome do Senhor sendo glorificado, dar-se-ia caso que o teu Deus, a quem tu continuamente serves, tenha podido livrar-te dos leões? Então Daniel falou ao rei. Quem falou? Daniel. Ó rei, vive para sempre. O meu Deus enviou o seu anjo e fechou a boca dos leões, para que não me fizesse dano, porque foi achada em mim inocência diante dele. E também contra ti, ó rei, não tenho cometido delito algum. Não tinha achado culpa
nem diante de Deus, inocente diante de Deus e também diante do rei. Ei, quer viver milagres? Quer viver providência de Deus? Que não tenha culpa em nós. Não culpa que os outros estão colocando em nós. Eu estou dizendo culpa dentro de nós, tá? E antes de terminar, o Senhor está me dizendo algo aqui, que tem pessoas que Deus já perdoou, mas você sempre está lembrando dessa causa. Tira essa culpa hoje. Abandona essa culpa hoje. Deus já te perdoou. E às vezes não é nem o diabo que está nos acusando, é nós mesmos que estamos acessando essas coisas. Se Deus perdoou, irmãos, nós temos que tomar posse do perdão. Eis que as coisas velhas se passaram e eis que tudo se fez novo. O diabo só vai falar na nossa mente se nós dermos ouvido para ele. Todo dia ele diz para mim, não faz live não. Você já pregou ontem, ó. Vai chegar um dia que você vai ficar sem palavra, hein? Vai chegar um dia que ninguém vai querer ouvir, porque parece que vai virar algo vicioso. Eu falei, não, vou pregar porque Deus tem me dado graça e todo dia tem sido uma revelação diferente. Às vezes pode ser que o texto venha a ser o mesmo, mas a revelação é diferente. Às vezes pode ser que nós vamos entrar na mesma palavra, mas a revelação é para alcançar algo na nossa vida diferente. Ei, se começou, não solte agora não. Não volte para trás não. Nosso tempo de pescador de peixe acabou. Agora nós somos pescador de homens. Nós somos ganhadores de alma. Que negócio é esse, pastor? Pescador de peixe é só para comércio, é só para alimentar a nossa carne, é só para vivermos algo. Mas pescador de homens é para viver no sobrenatural de Deus. É para viver algo que Deus nos constituiu. Ei, vamos ter um espírito excelente igual Daniel. Pastor, mas eu não sou perfeito, eu tenho as minhas dificuldades, eu também. Eu não estou falando de perfeição humana não, irmãos, eu estou falando de excelência. Tá batendo para lá e tá batendo para cá, eu estou na mesma posição. Deus falou para mim ficar aqui, eu vou ficar aqui, vou permanecer aqui, vou confiar aqui. Deus está falando para mim para lá, então eu vou para lá. Alguém está dizendo, mas não tem condição de ir para lá. Deus mandou, então ele se encarrega de fazer o restante. Ei, permaneça, posição. E pense nisso que eu estou te falando. Sobre entregar o dízimo da oração também, tá? O dízimo da oração diário. De que forma, de que momento você vai orar, aí é você e Deus. Quais os horários que você vai escolher, aí é você e Deus. Mas você vai ver a sua vida frutificar diferente. Você vai ver o ambiente espiritual mudar ao teu redor. Você vai ver a sua percepção. Você vai ver o seu ouvido, como ele vai ficar sensível ao ouvir a voz de Deus. E se Deus está fazendo isso comigo, Ele quer fazer com você também. Deus abençoe a todos. Nós vamos estar orando em nome de Jesus. Lembrando que nesta noite, lá em Socé de Garça, o endereço é Anália de Almeida 227. Estará acontecendo o culto do Círculo de Oração Lírio dos Vales, né? Quem é o pastor local? O pastor Fábio Amorim, pastora Rilva, sua esposa, os demais obreiros, toda a família em Socede te convida para estar lá. Eu tenho certeza que Deus já tem revelado uma palavra ao coração da evangelista Lúcia, que vai estar pregando nesta noite. E eu faço o convite para você, se você não tem ministério, não está servindo em nenhum lugar, né? Está distanciado da presença de Deus, tá? Precisa voltar e não tem força, eu te convido para estar lá. Se você tem pastor, né, está congregando em alguma denominação, vai lá, irmãos, não desonra a tua casa não, tá bom? Pastor, mas hoje não tem culto, avisa lá, fala com o teu pastor, fala, pastor, eu queria tanto e ouvir uma palavra lá na Isocede, hoje não tem culto aqui, eu posso? Se ele disser, vai lá, vai lá. Se ele disser, não, hoje nós vamos fazer outra coisa, tá? Obedeça a autoridade, obedeça os teus líderes aí, tá bom? Que também é mandamento do Senhor, tá bom? Que o teu pastor, ele vela pela sua alma, tá? Não é o outro pastor, não, é o teu pastor, tá? O anjo da igreja que Deus instituiu. Nós temos que ter princípio, e o princípio, né? O temor ao Senhor é o princípio da sabedoria. Se eu tenho temor ao Senhor, eu vou viver o que a palavra está dizendo. Ninguém é dono de ninguém, mas obedecer, irmãos. Nós obedecemos o patrão, nós obedecemos as leis, nós obedecemos tanta coisa. Aí quando diz, fala, é um comedor de arroz e feijão como eu. Para com esse negócio, hein? Para com esse negócio, não é bom isso aí não.
tá bom? Deus abençoe. Amanhã às 10 horas, no Facebook, nós estaremos com Amanhã com Propósito. 10 horas da manhã. Tem sábado, tem domingo, tem segunda. O dia que não tiver, eu aviso. Libera sua cunhada pra Tá participar, bom? que tá bloqueada. Cunhada, você tá aí, tá bom? Você pode participar. É quem encheu a sala, é isso? Não, ela não conseguiu acessar. Acho que você restringiu a página e ela fez um Face só pra participar. Não, é que eu não sou seu amigo ainda, cunhado. Eu vou te aceitar, amanhã você participa, tá bom? Deus abençoe em nome de Jesus. Vamos orar, agradecer. Irmãos, os nomes foram apresentados aí, nós vamos apresentar. Andressa Eliseu, Tá? Andressa, o cunhado da nossa irmã Daniele Marques e todos. Pastor, eu queria pôr alguém na oração. Se você não conseguiu entrar aí na live, manda no meu Messenger. Se você tiver meu WhatsApp, manda no meu WhatsApp. Nós oraremos nas nossas orações que nós fizemos aqui e também amanhã na live, tá bom? Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Eu estou muito feliz com você e que você receba esta palavra. Assim como Daniel, permaneça na presença do Senhor, tá? A Letícia, apresenta a Letícia em nome de Jesus, tá? Vamos agradecer ao Senhor. Senhor, meu Deus e eterno Pai, eu quero aqui te agradecer, eu quero te louvar, meu Pai. Eu quero profetizar também a cura sobre a vida dessas vidas, Pai. Sobre essas famílias, meu Pai. Sobre essas pessoas, melhor dizendo, sobre essas vidas, que o Senhor alcance, que o Senhor cure, que o Senhor liberte, meu Pai. Que nós não venhamos, meu Pai, aliançar com o mal, Senhor Jesus. Que nós não venhamos, Pai, trocar aquilo que o Senhor tem nos dado, meu Pai, por um prato, por um manjar, meu Pai. Ainda que seja do rei deste mundo, deste século, Pai, tenebroso. Ainda que seja algo, meu Pai, uma fama repentina, dinheiro, Pai. Senhor Jesus, status, nós não queremos trocar pela Tua presença, Senhor. Porque ainda que isso não nos cerque, Pai, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus, Pai. É o Senhor quem dá ordem aos anjos ao nosso respeito, Senhor, para que nos livre e nos guarde, Senhor. É o Senhor, meu Pai, que nos dá, Senhor Jesus, a condição, Pai. E o Senhor nos colocou como ministro, Senhor Jesus, da criação do mundo. O Senhor nos colocou como ministro e a palavra diz que o melhor da terra é para nós, Senhor. E o melhor da terra, Senhor, meu Pai, é viver numa terra que o sistema está, Pai, vivendo tribulações, dores, Pai. Mas a igreja está, meu Pai, seguindo para a salvação, caminhando para o céu, Pai, e perseverando na paz do Senhor. Não que os dias difíceis não vão nos alcançar, mas o Senhor se apresenta em todos estes, Pai. Senhor, o Senhor guardou Daniel na cova. Os leões jejuaram, mas aqueles, meu Pai, que acusaram Daniel injustamente, Senhor, antes de cair em terra, os leões abraçaram eles, meu Pai, esmigalharam todos os seus ossos, Senhor. Pai, Efésios 6 diz que a nossa luta não é contra carne e sangue, mas contra principado, potestade e dominadores desse mundo tenebroso, meu Pai, e hostes espirituais da maldade que habitam nos lugares celestiais. Pai, em nome de Jesus, que esse mal venha cair por terra, Pai. Que esse mal venha cair por terra nesta manhã, Senhor Jesus. E que o propósito, amanhã com propósito, tenha alcançado as vidas, as famílias, as pessoas, meu Pai. E o Teu nome tem sido glorificado. Senhor, eu despeço a cada vida, eu despeço a cada um em paz e em segurança, Senhor. Meu Pai, eu agradeço ao Senhor pela vida dos meus irmãos que entraram agora. Deus abençoe a missionária Priscila. Eu agradeço a vida dos meus irmãos que entraram, Senhor, meu Pai, com um propósito, Senhor Jesus. Mas também aqueles que verão depois, meu Pai, que aonde chegar esta palavra, o Senhor possa fazer a Tua obra, Pai. Nós só somos canais de bênção quando o Senhor quer, meu Pai, nos usar como canais. Então que o Teu nome venha a ser glorificado. É isso que nós te pedimos e desde já te agradecemos. Lembrando, amanhã nós temos o encontro marcado. Eu não fico esperando ninguém entrar. Deu 10 horas, nós iniciamos, tá, irmãos? Então se você pode aí, já entra. Ah, pastor, é 10h10, entra. Não tem problema, tá? Se quiser ficar esperando às 10 horas também para entrar, não tem problema. O importante é você ouvir a palavra. O importante é nós darmos aqui um culto ao Senhor, tá? Então pergunte para Deus: Senhor, eu tenho dado o melhor que o Senhor espera de mim? Ou eu tenho sido alguém levado pelo sistema? Essa pergunta é você que tem que fazer para você, não sou eu. Atenção para as bênçãos dos apóstolos. Que o amor de Deus Pai, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que a comunhão e as suas consolações do Espírito Santo esteja com todos, não só hoje, mas para todos sempre. Todos digam
Amém. Está finalizado. Deus abençoe. Maria Aparecida, em nome de Jesus. Fiquem todos na paz do Senhor Jesus.